paciência. O pastor tem que ter paciência de ensinar. Aí você tem que repetir de novo, não aprendeu, repete de novo. Você tem que ter conhecimento. Isso é aptidão para ensinar. Não dado ao vinho. Não dado ao vinho, né? Sem comentário. Tem uns aí. Tem um que pulou essa parte. Não espancador. Não espancador. O que é isso? Nível de agressividade. Pastor não pode ter nível de agressividade, não pode gritar, não pode ofender, não pode bater. Isso não é só na igreja, em casa também, viu? Tem pastor que em casa é um leãozinho, né? Aqui é um velhinho. Não cobiçoso de torpe ganância. Não ser ganancioso, né? Não ter ganância de eu sou maior, eu sou melhor. Meu ministério é o maior, o céu é meu, a lua é minha. Mas moderado, né? Ser moderado, ser equilibrado, ter equilíbrio nas coisas, equilíbrio no termo geral. Não contencioso. Não contencioso, ou seja, quando ele vê as duas ovelhinhas lá, né, entrando em atrito, entra no meio, sabe, apazigua uma, apazigua a outra, não fermentar mais a situação. Não avarento. Não avarento, né? Pastor, avarento. Isso, o pastor, aquela coisa assim, né? Vai comprar um microfone, compra o mais barato. É para a igreja mesmo, né? Não, vai comprar um produto de limpeza, compra aquele sem marca mesmo, é para a igreja, não. Tem que ser aberto, tem que ter espontaneidade. Até o CC, né? Financeiro. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. E aí complicou, né? Que o pastor tem que dar todos esses exemplos, não só na igreja, em casa também. Aí fica difícil, porque, como eu falei, tem pastor que chega em casa, grita, xinga, aí os vizinhos falam, nossa, você viu a casa do pastor? Quem está devendo? Aquele pastor desonesto lá. Então, o pastor ele tem que tomar conta da sua casa, porque se ele não tomar conta da sua casa, dos filhos, tem que por sujeição, o que acontece? Casa cai. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não pode governar, não tem autoridade, não pode governar a igreja se ele não conseguir governar a própria casa. Isso, governar não é só a vida dele, a vida dele, dos filhos, das noras. Tá com a agenda aí. Está pressionando aqui, hein, pastor? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Ou seja, o diabo ama as pessoas que fazem, os agentes dele, que a gente fala, né? Aquelas pessoas que não têm conhecimento, que falam desprovidamente, ignorante mesmo, né? Aquelas pessoas que o diabo adora pegar as palavras, ele entra na vida das pessoas através de duas coisas, atitude e palavra. Se você tiver, a psicologia fala assim, quando você tiver com muita vontade, isso na psicologia empresarial, se você tiver com muita vontade de chegar e virar a mesa, sai da empresa, vai fazer qualquer coisa e volta depois, não faça. Quando você tiver com muita vontade de brigar com alguém, não brigue naquele momento. Porque aquele momento pode ser decisivo para você. Então, a mesma coisa, neófita, a pessoa nova, sem conhecimento, a pessoa ignorante, aquela pessoa que não sabe, fala sem conhecimento, sem ter uma base, que julga. O juiz, para ele julgar, ele tem que ter a promotoria e a defesa. Ele escuta os dois lados, né? Para você julgar uma causa, ou para você sentenciar alguma coisa, você tem que ouvir os dois lados. Por quê? Tudo tem uma origem. Aquela pessoa tem origem porque apanhou e a outra tem origem porque bateu. Tudo tem um porquê. Então tem que ser o quê? Ponderado. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Isso nem precisa falar, né? Quase então, essa é a função do pastor de ovelha, tá? Na Bíblia e em Timóteo. E aí, o maior exemplo
é Jesus Cristo. Porque é fácil falar, né? Quem fala assim, você está disposto a dar sua vida por uma ovelha ou sacrificar as ovelhas por sua vida? Né? E ser ovelha é fácil. Ninguém falou, né? Ser ovelha é fácil. A responsabilidade é a do pastor. Ele fica com o cargo mais pesado. Ser ovelha é fácil, você só precisa obedecer. A função da ovelha é obedecer. Porque se você não obedecer o seu pastor, com certeza você não vai muito longe. Agora, a função do pastor é mais... a responsabilidade é maior. Ninguém falou que vai ser fácil, né? Ser pastor de ovelha. É difícil. Principalmente quando se trata daquilo que a gente fala, de almas, de pessoas. E outra coisa, são valores que são coisas, nós somos patrimônio de Jesus. Então é a mesma coisa que eu pegar o patrimônio de alguém e usufruir ou estragar, né? Então você está mexendo com aquilo que Jesus já pagou o preço, com aquilo que já foi comprado, com aquilo que foi muito, o preço foi muito alto para saber, é um produto muito caro, né? Como a gente fala, Administra aquilo que não é seu. Administra aquilo que não é seu. Então, não existe aquela coisa assim, é minha ovelha, é minha igreja. Não, a igreja é de Jesus, a ovelha é de Jesus. O ministério não é seu, é de Jesus. Porque a hora que ele quiser tirar, ele tira de você e dá para outra pessoa. Na verdade, assim. Pedro, apacenta minhas ovelhas, não as tuas, nem as nossas. As minhas ovelhas. É responsabilidade, que o irmão falou, Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas, Pedro, não a deles, né? Então, assim, no fim, resumindo, todos nós somos ovelha de um único pastor, né? Que é Jesus. Eu tentei resumir, tá, gente? Isso na verdade são 246 capítulos, mas eu tentei fazer em 1 hora, desculpa se não saiu bom, assim, né? Ovelha não pode apacentar a si mesma, porque ela tem um pastor. Ela é completamente dependente. Se ela é dependente totalmente, como foi falado aqui, ela não pode ir de encontro ao pastor, porque ela é dependente do pastor. Ela tem que ser obediente. Às vezes maior que a nossa fé é a obediência, irmão. Obediência. Já vi muita gente aí se rebelar e tudo mais, não é assim, é assado. Eu falo sempre assim, irmão, você saia e abre uma igreja para você.